Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zetão Cult e mais um vídeo do quadro Resenha Super Sentai, onde eu falo sobre os episódios da série Ninpu Sentai Hurricaneger. Bem, falar sobre a lição 16, a névoa e a profecia. Bem, o episódio começa lá na base dos Hurricaneger, né? Na verdade, lá, né, os Hurricanegers, o Oboro, o diretor, aí falando aí sobre lá o que os Goraiders, né, queriam lá com o tal lá do Shinobi, né, que lá do episódio anterior, pegaram lá o Shinobi e tal. Quer dizer, já sabe, né, nós espectadores temos a noção, né? Mas lá ficam lá falando, lá discutindo, aí nada demais. Aí corta lá pra base do Jacandia e lá os Goraid lá mostram lá o holograma lá, né, do que tem lá, né, eu mostrei lá no episódio anterior, né, do Cavaleiro lá falando lá as coisas lá. Aí, enfim, tá lá e mostrou aí esse holograma, né? Os Goraid mostrando, né, tá. E aí, né, aí fala de novo, né, o senhor vai lá e fala, né? A arte secreta dos ninjas vai aparecer quando o planeta estiver morrendo. A arte secreta dos ninjas vai aparecer. Aí não. O Sargei vai lá e pergunta, né? Pô, né? É uma dica pra pegar aquilo, né? É aquilo lá, né? Estão aí atrás aí, desde que os Goraid apareceram na série, né? Enfim. Aí, né, o Ico fala, né, sobre aquele o aparelho que lá no episódio anterior, né, lá do holograma, por isso que eles querem lá o negócio lá do minério, aquele aparelho. Eu falei, né, no episódio, né, anterior eu falei que nesse episódio, né, nesse episódio aqui, eu explicaria o que seria o aparelho lá, né, do saiu lá o holograma, né? Ele fala, né, que o Ico fala, né, que é um dispositivo ninja de navegação de Kazuchi, né? Aí lá o Ico vai lá e coloca lá o Shinobium lá, como tinha colocado das outras lá no episódio anterior, né? Aí coloca agora o Shinobi, que pegou lá do laboratório, enfim. E aí, sai lá mais uma vez o holograma. Tá o senhor falando, né? É aqui no final da destruição, quando o herói derrota o herói, a última técnica secreta dos ninjas vai nascer. E aí, de repente, lá o Taozanto vai lá, né? Brilha lá os olhos, né? E aí lá o senhor falando, né? Que o herói será derrotado. Porque tinha falado lá, né? Fala, né? É quando o herói derrota o herói. Então o herói vai ser derrotado. Então, eu vou adiantar que é como se fosse ali uma. Fosse ali, né, o resto da profecia, né? Enfim, o Taozanto conseguiu ver. Tá. Mas aí o Taozanto, né, assim, ali fala pros Goraid, né? Pergunta pros Goraid, assim, né? Sem. Ali, como se não soubesse de nada, assim. Ô, Goraid, aí, o que significa quando o herói derrota o herói? O Ishu lá responde e fala assim, né? O dia que derrotamos os Hurricaners, claro. O Rico fala, né, que não, vocês corrompem o planeta e nós derrotamos os Hurricaners. O Taozanto chama o Tio Zubo, né? Aí fala que preciso falar com você. E aí, enfim. Nossa, quando é assim, né? Alguém fala, preciso falar com você, já sabe, né? Você já pensa sempre no pior, né? Enfim. Comigo é assim, né? Eu falo assim, preciso falar com você, tá? Já penso logo no pior. Enfim, vamos lá. Aí dá o Tio Zubo vai lá e fala com os Goraid, né? Fala, pô, né, a gente tem que trabalhar junto, né? Tá? Agora esse planeta estiver morrendo, né? Fala que vai, né, chamar o melhor ninja para o trabalho, né? Enfim, que são as ordens do Taozanto, né? Aí o Ico fala, né? Pá, tá tudo que você quer é roubar aquilo de nós, né? O Ishu fala que, estamos cansados de ouvir meu melhor ninja, né? O Tio Zubo fala, né? Ele manda lá o monstro das semanas e fala que é o melhor ninja, né? O Tio Zubo fala, não, agora, vou ajudar agora. Aí vai lá, pede lá, implora lá pros Goraid ajudarem e tal, enfim.
O Ico fala, se fizer besteira, tudo bem, mas se fizer besteira, assim, ameaça e tal. Aí tá. Aí corta lá pra duas crianças, né? Que assim, parece aquele, né? Sempre tem, né? Cada episódio assim, né? De Super Sentai tem criança, né? Mas nesse caso aqui, essas crianças aqui vão ser. Assim, vão aparecer nesse. Assim, aqui começa. Tá, vamos colocar assim como se fosse, né? Ali o. O episódio anterior, esse aqui, aí, né? Depois, né, os dois próximos, acho que tem mais um e tal. E assim, é como se fosse um arco dentro do arco, né? O arco dos Goraide, aí tem esse aqui, aqui é o arco dentro do arco dos Goraide, né? Enfim, aí parece aqui duas crianças, né? Um garotinho e uma garotinha, né? São irmãos. Ela é a mais velha, se chama Akane, e ele se chama Shohei. Tá, eles estão lá, né? A Akane e o Shohei estão lá jogando bola e tal. Aí perto deles, né? Aí tem ali uma fumaça ali, né? Tá atacando ali os transeuntes lá de Tóquio, né? E aí de repente aí as pessoas começam a rir, né? Aí inala a fumaça e acaba rindo, né? E aí foi causado pelo monstro da semana. Que como sempre, que em Hurricaneer sempre tem um nome gigantesco. Aqui, no caso aqui é o Kirikirimashi, né? O ninja soltador de névoa. Enfim, tava soltando lá, né, o ninjitsu espacial dele, né, que é a névoa do riso. Mas também, né, ele acaba lá soltando lá o ninjitsu lá, né, da névoa do choro. Olha só. E aí acabam aí, com isso, né, esse negócio aí de pessoas ficarem rindo e chorando, acabam liberando energia negativa, tá? Ele acaba aí. E acaba com isso aí brilhando na concha dele, né? Que esse monstro tem a forma de um caracol, né? Aí acaba brilhando a concha dele, né? Então. E aí corta lá pra base lá do Hurricaneer, né? Aí o Boro tá falando, né? Justamente isso, né? Que vão ficar rindo lá, chorando até cansar, né? As pessoas atacadas pelo monstro. Aí fala que não serão capazes de comer e dormir, né? Então, aí os Hurricaneer vão lá, né? Aí saem lá e o Boro fala com o pai dela, né? O diretor. Fala que tem algo estranho, né? Fala que o monstro lá, ele não tá armazenando a energia absorvida. Que ele acaba, né? Fala que libera a energia negativa, só que ele não tá ali armazenando, né? Parece que a impressão que tá armazenando tudo na concha, mas não é bem assim, tá? E aí tá lá, né? Parece, né? A Akane e o Shohei, né? Enfim, estão lá, né? Eles não foram atacados, né? E aí eles veem lá os Goraide, né? Num prédio ali vizinho ali, deles ali, onde eles estão. Parece lá os Goraide, né? Aí, né, o Shohei fala, né? Talvez eles sejam ninjas, né? Aí daí os Goraide falam, né? O Ishu fala, né? Que o ninja da Chuzubo, né? Parece que ele tá trabalhando direito. Aí o Ico fala, né? Só vão enganar os Hurricaneers, isso é tudo, né? Aí tá, falando dos Hurricaneers, né? Chegam lá pra enfrentar o monstro, então. Aí vão lá e morfam. E aí a Akane lá, o Shohei, eles chegam lá no prédio lá onde estão os Goraide, ó. Aí, né, o Shohei lá chama. Aí tá aqui na legenda, né? É uma coisa que eu já explico aqui há muito tempo, aqui durante aqui, né, esse quadro aqui, né? Da resenha Super Sentai, né? Que significa, né? Oni-chan, né? Aí fala, né? Que é irmão mais velho, né? Por consideração, caso irmãos, né? Então. Aí no caso assim, aí no caso de crianças, né? A pessoa assim mais velha chama de Oni-chan, né? Enfim, aqui fala que é Oni-chan Tachi, né? Tachi significa, né, os outros, né? Enfim. É aquela coisa de. Ele tá falando assim, né? Pô, vocês dois aí, né? Tá falando assim. Traduzindo assim, vocês dois aí, né? Aí fala,
Aí pergunta, né, o Shohei pergunta, vocês são ninjas, né? Aí o Isho vai lá e empurra lá o Shohei, né? Mas aí vai o Shohei ficar bravo aí com os Goraja, né? Não, ele gosta lá. Ele gosta lá, né? Então. Aí acontece lá, né, tá lá, né, o monstro lá, atacando lá né, no ninjitsu espacial, né? A voa oculta, né? E aí os Hurricane lá, tá lá os Hurricane, né? Tá ali uma espécie de fábrica ali e tal. Aqui eles não conseguem ver lá o monstro, né? Acabou se escondendo na névoa, né? Por isso que é névoa oculta, né? E o monstro acaba atacando lá os Hurricane, né? Tal, sem eles ver. E eles também são atacados, né? Atacados aí, mas não pelo monstro, mas sim pelos Goraja, né? Os Goraja aparecem lá pros Hurricane, tá? Os Goraja vão lá, morfam, tá? Aí começa lá. Aí mais uma lutaria e brigação lá dos Hurricane com os Goraja, tá? Não precisa falar muito, tá? Ali, né? Na batalha e tal. Não precisa falar muita coisa. E aí vão lá e os Hurricane vão lá enfrentar o monstro lá. E aí o monstro vai lá e fica. O ninjitsu espacial dele é a voz de mudança, né? E fica. Mais uma vez ele fica ali, né? Ele se. Perdão, ele se esconde ali na névoa, né? E aí ele vai atrás dos Hurricane, né? E acaba atacando lá os Hurricane. Eles estão ali, eles estavam indo numa plataforma ali, né? Acabam caindo, né? Foram atacados pelo monstro, acabam, né, pela névoa do monstro, né? E acaba caindo. O Suki fala, pô, né? Ele vai nos achar, né? Não importa onde fomos, tal. Aí fala, né? Vamos parar de fugir, né? E aí, eles ficam lá, né? E tem que chamar a atenção do monstro lá, né? Tá. O monstro vai lá, acaba indo lá, né? Chegando lá, até lá os Hurricane. E aí ele vai lá, né? Mais uma vez o ninjitsu lá, né? De névoa oculta. Só que dessa vez os Hurricane estão preparados, né? E aí tem lá, né? Daqui a Trindade Furacão Triplo, né? Onde eles se juntam ali, né? E aí acabam ali girando ali, né? E aí a névoa acaba se dissipando. Beleza, eles soltam lá, né? As Gyro Shurikens. Aí acertam lá o monstro. Aí o Suki vai lá, né, tem o power up lá da espada, né? Da Hayate Maru. Ataca lá o monstro. E acaba caindo fora da fábrica, né? Aí vai lá os Hurricane vão lá, né? A Triple Gadget, tal, juntar as armas. Atiram lá. Aí derrota o monstro. Aí beleza. Aí aparece lá mais uma vez lá a Kanye e o Shohei, né? Enfim. Aí vai lá, né? Aí lá o Jacan já solta lá o pergaminho, né? Aí o monstro fica gigante. E aí, né, o diretor vai lá e fala, né, que as pessoas se recuperaram, né? Foram atacadas pelo monstro, beleza. E aí né, o Hurricane chama lá as Shinobi Machines e aí forma lá o Sem Pudim. E aí o monstro vai lá no ninjitsu espacial dele, rotação Giri. Ele fica lá, né, girando ali, atacando com a concha dele, né? E aí chega lá os Goraja lá com as Shinobi Machines deles, né? E aí acaba aí aquele lá, o aparelho, né? O negócio de dispositivo de navegação lá do Ikazuchi, né? Aí acaba pitando, né? Acaba pitando, lá tá com o Ico, né? Aí acaba pitando, fala, outra página foi. Aí a outra página foi virada, né? Então aí do holograma, né? Aí vai lá, brilha lá, né? O dispositivo, né? E aparece ali o holograma do senhor ali. É como se tá aparecendo na viseira do Ico, né? Como se o Ico estivesse vendo. Enfim.
E aí tá lá o senhor fala lá, né? O cavaleiro, né? No holograma, né? Fala aquele negócio, né? O herói será derrotado. E aí o Ico para, né? Com a Stop Machine dele acaba parando, né? E aí o Tarzan fala, né? Finalmente você descobriu, né? Falando pro Ico, né? O que deve trazer, o que deve fazer para aquilo aparecer, né? Aí ela, mas eu sabia antes de você. Lembra lá no começo? Falei, ó aqui, né? O Tarzan conseguiu ver ali, né, o resto lá da profecia, né? Enfim, falou, tem que ir lá. É o herói contra herói, mas o herói vai ser derrotado. Então, realmente o Tarzan viu antes, né? E aí o Isho não entende nada, né? Tá acontecendo com o irmão dele, né? Tá? Ele parou de repente, né? O Ico parou de repente, tá? E aí segue lá o monstro lá, tá atacando lá com a concha lá, o sem pudim. E aí o Harry Kane vai lá, aciona lá, né, o sem pudim, né? O modo tempestade, né? Que é o modo ali rápido, né? Então, é só aquela, né, rampa lá, né? Aí acaba a lâmina giratória e tal. Eles acabam aí acertando a concha lá no monstro, né? Aí o monstro acaba caindo. E aí acabam aí invocando lá a bola Karakuri, né? Tá? Da espada esmagadora. E aí tem aquele, né, super corte triplo, né? E acaba derrotando o monstro, né? Aí beleza, parece que aí acabou. Beleza. O monstro foi derrotado e tal. Mas como nos últimos episódios foi assim. Os Hurricanes vão lá, derrotam o monstro. E aí sempre tem que enfrentar os Goraid, né? O caso, o Goraidin. Isso que acontece, né? Aparece lá o Goraidin. Junta lá, né? Os Goraid lá. Junta lá as 9 machines e vira, né, o Goraidin, né? E aí mais uma batalha, né? Aí, né? Sem pudim com o Goraidin. Dessa vez aí com a audiência aí da verdade com aí, vamos dizer assim, né, sobre os olhares aí, né, da Akane e do Shohei, né? Enfim. E aí o Taozanto vai lá, fala com o Tio né? O Tio fala, né, fase 2, né? Acaba soltando um raio lá com o cajado dele lá, né? E aí de repente aparece lá a concha lá do monstro. É só. E acaba lá soltando um raio lá no Sem Pudim, no Goraidin, tá? E aí o Tio Zubo fala, né, que o monstro, né, ele salvou um campo de batalha pra eles, né, antes de morrer. E aí a concha lá do monstro acaba explodindo. E aí sai aquela, né, negócio da energia lá, né, sai lá dos robôs, né. E aí aí os raios lá, né, aí os Hurricanes aí desaparecem, vão desaparecendo. Os Goraid também vão desaparecendo. E o raio também ali. Aí tá perto ali dos irmãos ali, né? Da Akane e Shohei, né? E aí, para aquela energia lá, vai pro céu, né? Então aí estão arrebatados aí pro céu, né? Brincadeira, né? Enfim, acaba aí a energia indo pro céu, né? Então, e aí na base dos Hurricanes acaba aí dando ali um pico de energia, né? Um pico lá de energia e tal. O diretor fala, né, que a energia negativa da concha foi solta e tal. Que o Suki e os demais foram levados por uma força poderosa. Eles foram transportados a outra dimensão. Tal. E de fato, né, eles acabam aí aparecendo num lugar misterioso, né? Os Hurricanes, tal. E aí acaba aí, né? Aí mostrando aí que na verdade era uma ilha, né? E também os Hurricanes pela os Goraid, né? Tá? O Rico comenta, né? Fala, pô, né? Entendi agora, tá usando, tá? E o Isho fala, né? Esse é o nosso campo de batalha, né? Como o Tio Zubo tinha falado, né? E também lá aparece lá, né? Os irmãos, né? Akane e Shohei também estão lá na ilha.
E assim termina o episódio. Enfim, quando eu falo assim, né, assim termina o episódio, né, aí eu já vou logo emendo com a versão americana. Mas calma aí. Mas antes eu vou falar um negócio. Bem, olha, aqui no caso aqui de Hurricane, o que acontece? Quando, né, quando termina o episódio, né, ali congela a tela e coloca embaixo continua, né, tal. Aí, e aí só que aí no caso de Hurricane, assim, aí tem, antes de ir pros créditos finais, aí tem ali informação ali do monstro da semana. E nesse caso, né, tá falando do monstro aí, né, desse episódio e tal. E aí fala lá, né, sempre assim, o narrador vai lá e fala do monstro, o que que ele faz, ele só faz um comentário, às vezes faz só uma piada, faz uma coisa assim. E aí que o narrador, ele comenta o seguinte: ó, o seu pai, o pai do monstro, vai aparecer no próximo episódio. Ou seja, aí tá falando logo que o pai do monstro aí, desse episódio, vai aparecer no próximo episódio. Enfim, é só isso. Então, aí vamos aí para a versão americana. Então, para chegar nesse contexto, né, que acontece, né, que é tudo assim, esse episódio foi adaptado, né, ali, afinal eram todas as cenas ali de Hurricane, né, nas batalhas e tal, ali do Hurricane com os Goraid, né, do Tio Zubo, do monstro, todas aquelas cenas da batalha de robôs, tá tudo ali, foi tudo igual, só não tem, né, a Kane, Shohei, né, versão americana, quer dizer, né, não tem. Mas o resto ali foi adaptado. Só que aí tem uma diferença do seguinte, né? Então, antes de, então, assim, chegar no contexto aqui, acontece. Lembra lá no episódio anterior que lá, né, o Hunter Blake capturaram o Sensei, que queriam, né, vingança lá, que viram lá do Lotor, que quem acabou com a vida dos pais dele foi o Sensei, mas aí chega lá na caverna lá, aí aparece os espíritos dos pais deles, falando que não, quem acabou com a vida deles foi o Lotor, tudo mais. E aí, eu não falei no episódio passado, né, justamente para falar nesse episódio aqui, nesse vídeo aqui, que, né, o Hunter e o Blake, depois do que aconteceu ali, eles acabam aí indo embora ali, né, ali na cidade ali onde estão os Rangers ficam e tal. Enfim, vão embora. E aí depois desse episódio aí, desse arco aí quando apareceu os Rangers Trovão no caso, e aí tem a adaptação as adaptações, perdão, dos episódios 5 e 6 aqui de Hurricane. Então, que lá não aparece os Goraid, enfim, não tem, aparece o Goraidin pelo menos, não tem nada disso. Então, é por isso que aí foram adaptados, aí depois foi adaptado lá aqueles episódios, né? Esse, né, o pequeno aí hiato aí sem os Ranger Trovão, no contexto de Ninja Storm, tá? E aí depois da adaptação dos episódios 5 e 6 de Hurricane, aí tem aí começa a adaptação aí desse episódio aí eu falei, né, do arco dentro do arco, né, que é a conclusão do arco, esse arco dentro do arco que eu falei é a conclusão do arco dos Goraid, é que começa. E aí tá aí tudo certo. E aí tem uma diferença do seguinte, né, que assim, lá, o Hunter e o Blake lá, eles voltam lá, tal, pra cidade lá, tal. Só que aí acabam aí sendo capturados pelo Lotor, tal, né? Uma armadilha ali, né? Que é na versão americana do Tio Zubo, né? Que é Tubo, né? O nome tá parecido, falei no primeiro episódio. Aí tem uma armadilha lá, e aí eles acabam acabam fazendo uma lavagem cerebral nos irmãos, né? Como se os Rangers lá do vento lá fossem inimigos, enfim. Aí por isso o contexto ali deles a cena, né, deles lutando com no caso dos Hurricanes com os Goraid, aí entra no contexto dos Rangers Trovão lutando contra os Rangers do vento, no contexto do episódio aqui, né? Enfim, é isso.
Aí, aí pra falar, né? Então, aí eu falei, né? Aí eu os episódios aí do assim, no caso lá de Ninja Storm começa o arco de conclusão do Ranger Trovão, né? Ali. E aqui, no caso, começa aqui é o segundo episódio do arco aí de conclusão do arco dentro do arco, né? O arco dos Goradia. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhem e comentem. Até a próxima.